Olá, estamos começando o Fala Comigo com Sueli Freitas, hoje com a presença do fisiologista Maurício Nader. Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito bom mesmo. Me fala, Maurício, da sua trajetória de vida, conta tudo pra gente. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço muito pelo convite de poder participar do teu programa, poder dar essa entrevista, bater esse papo com vocês sobre um assunto que eu sempre gosto muito de falar, que é saúde preventiva. Então, muito boa noite a todos. Obrigado, Sueli Freitas, pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá. Me fale de você, Maurício. Bom, Está presente. Vamos lá. Meu nome é Maurício Nader. Eu sou formado em Educação Física, sou fisiologista clínico, sou fisiologista esportivo, sou consultor na área de saúde preventiva e integrativa e hoje eu trabalho com tratamento não farmacológico para a saúde. Essa é a minha pegada, Su. E você está trabalhando aonde agora? Onde você está atendendo? Vários lugares? Bom, eu atendo em 4 locais diferentes, né? Eu tenho consultório na Asa Sul, no Sudoeste, enfim, atendo públicos variados aí. Gosto muito de trabalhar com o pessoal aí do 40+, é meu público-alvo, que é o pessoal que já está mais focado um pouco nessa questão de prevenção, né? Antes disso, o pessoal já está mais focado na questão estética, mas eu gosto muito de lidar com esse público que já tem essa mentalidade mais voltada para a saúde, para prevenção, para bem-estar, para qualidade de vida. É um público que você tem atendido mais. Com certeza é o público que eu tenho mais atendido hoje e o que realmente eu gosto de trabalhar, a minha paixão é trabalhar com esse pessoal aí, 40, 45 anos. Ah, que legal. Maurício, me fala, o que um fisiologista faz? Qual que é a função de um fisiologista clínico e esportivo? Porque tem uma diferença aí, né? Tem. Fala aí como é que é essa diferença aí. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muita gente tem curiosidade e a vontade de me fazer essa pergunta, mas pouca gente faz, acho que fica sem graça, enfim. O que você faz? O que faz o fisiologista clínico? Mas enfim, vamos lá. Nós somos da área da atenção primária à saúde. A gente trabalha com prognóstico, diferentemente da área da medicina que trabalha com diagnóstico. Nós gostamos muito de fazer uma análise prognóstica do que pode acontecer com a tua saúde nos próximos anos. Obviamente que para isso a gente tem o auxílio da tecnologia, que hoje em dia ajuda muito a gente a poder ter essa bola de cristal, né, de dizer o que pode acontecer com a saúde nos próximos anos. Sim. E também é uma área que trabalha muito com a questão da saúde integrativa. A fisiologia estuda muito como se dá o funcionamento do corpo. Então, obviamente que quando seu corpo não está funcionando como deveria, a gente tem uma leitura interessante a respeito disso, de identificar isso cedo, de poder fazer um trabalho preventivo, de eficiência, que é a melhor forma de você tratar uma doença é você não ter essa doença. Essa é a melhor forma. Ninguém quer ficar doente, né? De jeito nenhum. E aí o fisiologista, ele entra para isso. Você consegue detectar num paciente, já na primeira consulta, se ele vai ter alguma doença, se ele já está caminhando para alguma doença, só na análise clínica ali, ou você precisa de exames? Como é que funciona? Fala pra gente. Eu gosto muito, sempre trabalhei com dados, né? Eu sou um avaliador físico de raiz aí, né? Eu estou há 25 anos no mercado e quando trabalhava ainda só na área de academias, eu já trabalhava com avaliação física. Então eu falo que quanto mais dados, melhor. Sim. Obviamente que uma análise clínica vai te dar algumas pistas, mas a tecnologia realmente é o que traz aquela informação que a gente precisa para que a gente possa ter um prognóstico que é mais assertivo, né? Então aí existem várias possibilidades. Toda doença crônica, é importante que as pessoas entendam isso, elas se derivam de algumas disfunções. O seu corpo vai perdendo função, vai deixando de funcionar como ele deveria. Basicamente essas disfunções que geram doenças crônicas, ou ela vai vir via um quadro de resistência à insulina, ou um quadro de inflamação crônica, ou um quadro de estresse oxidativo. E a tecnologia ajuda que a gente possa fazer a leitura de quão inflamado está esse avaliado, do nível de estresse oxidativo, ação de radical livre, quadros que indicam uma resistência à insulina. E aí a gente realmente já começa a tratar essas disfunções.
elas não são doenças, elas são disfunções. Mas se a gente não trata, isso pode virar doença. Mas você fala da tecnologia, o quê? Dos exames, ou assim, só exame laboratorial, ou precisa de mais exames? Quando o paciente chega para você, você já faz uma análise ali, tem toda uma anamnese, uma conversa, né? E você já faz o pedido de exames de acordo com a conversa com o paciente? Como é que é feito? O paciente chega para você, está se queixando de dores de cabeça frequente ou fadiga frequente, não está conseguindo fazer atividade física. Como é que você orienta essa pessoa? Vamos lá. Na consulta, a gente já usa as tecnologias dentro do tempo da nossa consulta, que é em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E a gente utiliza BioScan, que é um escaneamento que vai avaliar não só a parte de tecidos, aquela questão da composição corporal, gordura, músculo, água, mas também, hoje a gente tem a tecnologia que avalia células. Então, como é que está a função celular dessa pessoa, como é que está a membrana celular dessa pessoa, nível de inflamação. Então, tudo isso a tecnologia permite, a gente já faz em consulta. E, além disso, tem um mapeamento de sinais e sintomas clínicos e também os exames laboratoriais, os exames de sangue, que permitem que, através de alguns marcadores específicos, com valores de referência para a saúde e longevidade, a gente consiga realmente ter um prognóstico muito claro de que se a pessoa não mudar aquela rota, e isso significa mudar os hábitos, ela tem uma boa probabilidade de desenvolver determinados tipos de doenças. A gente até estava conversando sobre essa questão dos hábitos, né? Que entra várias coisas, né? Atividade física, hábitos alimentares, sono, né? Exatamente. Até os hábitos que você tem, né? Habitualmente, que são até malefícios para a sua vida, né? E a gente estava falando de uma questão muito bacana até, que foi a alimentação, que foi fundamental para que seu filho, você vai falar daqui a pouco, tivesse uma melhora significativa de um problema que ele tem, né? Que ele já nasceu, uma patologia que ele já nasceu, mas isso vai ser um pouquinho mais para frente, assim, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Essa saúde preventiva que você tanto fala como fisiologista, como que ela é realizada? Fala pra gente, explica assim, dá aquela aula pra gente, pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo. Vamos lá. Porque é necessário que as pessoas saibam, né, que a saúde preventiva, ela é uma coisa extremamente fundamental e hoje é muito aplicada para que as pessoas tenham uma melhora de vida, né, um bom funcionamento do corpo e etc. Fala pra gente, saúde preventiva, como que ela é realizada? Bom, primeira coisa que eu gosto sempre de explicar, primeiro aspecto, é que a saúde preventiva, você vai dividir os pilares, você vai pensar nos pilares que sustentam a tua saúde. Então, sua saúde depende de quê? Depende de você ter uma atividade física, um exercício, se movimentar com regularidade. Depende de você ter uma boa alimentação. Depende de você ter um sono reparador. Depende de você se hidratar bem. De você ter uma boa gestão, um bom manejo da tua saúde emocional, do teu estresse, da tua ansiedade e de uma exposição saudável ao sol. É a base da fisiologia do ser humano. A gente precisa de tudo isso para viver. De movimento, de nutriente, de descanso, de ter esse gerenciamento do estresse, de exposição ao sol, de água. E hoje isso tem se perdido à medida que a tecnologia vem chegando, a modernidade. Hoje as pessoas trabalham muito, trabalham até 8, 9, 10 horas da noite, então aí a gente já vai tendo prejuízo do sono. As pessoas consomem muito mais produto alimentício do que alimento, justamente pela falta de tempo. E aí a falta de tempo traz uma inatividade física. Então, esse conglomerado de situações de mau cuidado com os pilares da saúde é que vai fazendo com que o seu organismo vá perdendo funcionalidade. E essa perda de funcionalidade ela vai acontecendo a conta-gotas até o momento em que a doença realmente se desenvolve. Então, pensar em saúde preventiva é pensar em como você cuida da tua alimentação, como você se movimenta, como você dorme, como você lida com o estresse, como você se hidrata. Então, essa é a base da nossa saúde. E isso tem sido esquecido ultimamente. Então, dentro da nossa consulta, a gente avalia como está o cuidado com esses pilares. E a gente tem indicadores, biomarcadores que nos mostram
justamente que impacto o estilo de vida daquele avaliado, daquele paciente está gerando na saúde dele. E identificando isso, a gente começa realmente a fazer uma gestão de hábitos, um programa de gestão de hábitos, onde a gente vai resgatando esses cuidados com a saúde. Então, isso precisa ser feito de uma forma sistêmica, de uma forma controlada, avaliada, medida, mensurada, para que a gente realmente possa entregar saúde e bem-estar. Uma pessoa chega para você lá e não está conseguindo dormir direito, não se alimenta direito, não faz atividade física, o que você vai fazer, assim? Porque às vezes a pessoa ela não se alimenta direito porque ela não tem muito tempo, às vezes ela não tem muito recurso, ela não faz atividade física porque às vezes ela não tem tempo, sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 8 horas da noite e precisa fazer, mulher, por exemplo, as afazeres de casa, homens também costumam fazer também, né, lógico. E como é que é, assim, o que você orienta primeiro para a pessoa, né? Porque a gente vai trazer para a realidade. A pessoa não consegue fazer, não está conseguindo fazer uma boa alimentação, obviamente não está fazendo também uma atividade física, às vezes não está dormindo direito. Aí, o que você orienta para esse paciente que chega até você? Ótimo. Você vai morrer ou não? Foi uma boa pergunta. O primeiro aspecto é o seguinte. A gente tem que ser, né, mais realista. Claro, né? claro. Porque todo mundo hoje em dia tem esse problema de não dormir bem, às vezes não está podendo comer bem, por N fatores. Sim. Não só porque não está conseguindo comprar, às vezes não tem nem dinheiro para comprar os bons alimentos, né? Sim. Assim, falar, não é caro. Não, hoje até as verduras, as frutas não estão tão baratas assim. Então, às vezes fica um pouco oneroso para essa pessoa. Então, ela chega para você, tá com esses fatores aí, meio decadentes de alimentação, sono e atividade física. O que você fala para ela? Bom, a primeira coisa é a gente avaliar, o primeiro aspecto, quais desses pilares ou qual desse pilar, desses 6, está necessitando de mais atenção, está com mais prejuízo. Então, se é o sono, aquela pessoa que realmente tem um sono muito ruim, a gente começa a tratar a pessoa pelo sono. Tá? Porque o sono ruim vai piorar a questão da gestão do estresse, vai piorar a alimentação, porque o sono ruim ele diminui a modulação dos hormônios que controlam a saciedade. Então, hoje a gente tem estudo mostrando que uma noite mal dormida, a tendência é que você consuma 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte. Ah, é? Tá? Então, o sono vai atrapalhar, por exemplo, uma série de outros fatores. Então, a gente começa fazendo uma higiene do sono, começa fazendo um tratamento não farmacológico para a melhora do sono. Essa é muito a linha da fisiologia. Como que eu vou tratar esse sintoma sem usar medicamento? Já em outras situações, o pilar mais frágil é a questão da alimentação, ou às vezes da hidratação. Então, a gente começa a traçar micrometas, são metas pequenas, que vão fazer com que a pessoa vá aos poucos recuperando essa qualidade de vida, esse estilo de vida, tá? Através do ajuste desses hábitos, entendeu? Legal. Mas se a gente fizer uma mudança muito radical, dificilmente a pessoa consegue sustentar. Com certeza, Então a gente vai fazendo um passinho de cada vez, né? Você melhorou o sono, você já tem mais energia para você começar a fazer uma atividade física. Aí você já está fazendo atividade física regular, você já costuma melhorar a alimentação, se alimentando melhor. E aí vai naquele ciclo positivo e a pessoa tende a conseguir realmente perceber os benefícios que aquilo ali está causando no corpo dela. E aí, quando a pessoa percebe que o benefício, eu sempre tenho um mantra, eu falo assim, quando a pessoa percebe que o benefício é maior do que o sacrifício, ela tende a se manter no processo. Verdade. Mas que legal, você já começa um pouquinho, né? Você vai, pelo menos, pedindo para a pessoa melhorar o sono, dormir um pouco mais cedo, e aí depois a ingestão de água, e depois a alimentação, atividade física. Que legal isso, porque às vezes a pessoa fica até com medo de procurar, porque fala, não, vai chegar e vai ser radical, vou ter que dormir cedo, beber não sei quantos litros de água, né? Tirar tudo que eu gostava e comer só folhas, né? Brincadeira, mas fazer uma alimentação melhor e atividade física, então fica muita coisa. Você vai devagar, traçando metas, né? Como você falou, né? Exatamente. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, gente, se vocês quiserem mandar mensagem também pode, que ela falou que ela dormia muito mal
e era sedentária, e depois que ela passou por uma consulta com você, ela melhorou significativamente, até toma sol 15 minutos. Fala um pouco dessa história do sol. Ah, essa história do sol é a vitamina D, né, gente? É Mas muito fala importante. do sol aí também, que é muito importante, né? Que é um dos pilares da saúde na metodologia que eu trabalho. A gente gosta de falar que esse pilar chama-se exposição saudável ao sol. Olha. Qual é a nossa preocupação hoje? O que a gente vê de informação excessiva, correta, mas sem olhar o outro lado, é dos males do excesso de exposição ao sol. E eles são reais. Realmente aumenta o risco de câncer de pele e algumas situações aí de saúde que não são benéficas. Só que pouco se fala dos prejuízos da baixa exposição ao sol. Isso é muito pouco falado. E quando você, sinceramente, quando você começa a estudar os riscos da baixa exposição comparado aos riscos da alta exposição, os riscos da baixa exposição são muito maiores. São muito maiores. Para vocês terem uma ideia, níveis baixos de vitamina D são precursores de mais de 80 tipos de cânceres, de perda cognitiva, de perda de densidade mineral óssea. Existem estudos mostrando onde existem menor incidência de luz solar, tem maior nível de depressão, tá? maiores níveis de distúrbios psicoemocionais. Então, para todos esses pilares, vale aquela máxima que a gente sempre fala: a diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Então, né? Então, alimento demais faz mal, nutriente demais faz mal, de menos faz mal, né? Exercício demais faz mal, de menos idem. Sono é assim, água é assim e sol é a mesma pegada. Então, também, baixos níveis de exposição ao sol causam uma série de problemas. Tá? Inclusive, o sol, além de vitamina D, ele é um sintetizador de serotonina, que é um neurotransmissor que traz a sensação de bem-estar e que vira melatonina à noite. Então, muita gente que dorme mal, dica, hein, galera? Essa dica é importante. Muita gente que dorme mal, faça 15 minutinhos de exposição à luz do sol, no horário do sol forte, sem protetor solar, tá? Claro, caso você não tenha nenhuma contraindicação. Porque essa exposição à luz solar, além de aumentar a vitamina D, aumenta a serotonina e tende a melhorar o teu sono à noite. Já reparou quando você passa o dia na praia, no clube, você não dorme melhor? Você chega morto. Pois é, de graça. Você chega bem cansado. De graça, esse remédio é de graça. Maurício, você deu uma palestra esse final de semana, que infelizmente eu não pude ir, mas foi uma palestra muito bacana, que você falou o que pode acontecer com a saúde das pessoas nos próximos anos, né? Você falou bem sobre isso e eu quero que você fale também agora para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que pode acontecer com a saúde das pessoas nos próximos anos. Fala para nós aí, Maurício. Esse é um assunto que precisa ser falado, embora preocupante, embora cause medo, mas a gente precisa abordar, porque a gente precisa, quando a gente sabe onde está o inimigo, a gente tem mais possibilidade de escapar dele. As previsões... Quem mandou o recado aqui foi a Juliana Garcês. Juliana Garcês, um beijo para você, que bom que você mudou seus hábitos. Enfim, repete a pergunta, por favor. O que pode acontecer com a saúde das pessoas nos próximos anos? As estatísticas são... Para 2030, elas realmente são catastróficas. A gente não tem como falar, como abordar, usar uma outra palavra. A OMS mostra que até 2030, provavelmente, 500 milhões de pessoas, eu estou falando de 1 bilhão de pessoas, vão desenvolver uma doença crônico-degenerativa. Eu estou falando dos próximos 6 anos. Tá? É a soma, mais ou menos, é a soma de toda a população do Brasil com os Estados Unidos. Um pouco menos. É muita gente. Muita gente. No Brasil, 75% das causas-morte são por doenças crônico-degenerativas. Que doenças são essas? Cardiopatia, câncer, Alzheimer, diabetes, Parkinson, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, enfim. Ou seja, a cada 4 brasileiros que morrem, 3 por doenças crônico-degenerativas. E 30% desse aumento de diagnóstico que eu comentei aqui até 2030 vai ocorrer com pessoas com menos de 60 anos. Então, para quem acha que isso vai ser só para idoso, primeiro eu sempre gosto de falar que
se tudo der certo na nossa vida, a gente vai ficar idoso. É. Então, né? Então, é só idoso, mas você vai ficar idoso. Se tudo der certo, você vai ficar idoso. Mas 30% com pessoas com menos de 60 anos. Então, hoje não são doenças só de idosos, tá? São doenças de pessoas mais novas. Inclusive, tem um irmão que é pediatra que fala que nunca viu tanta doença de adulto em criança hoje em dia, como depressão, como ansiedade, como diabetes tipo 2, como hipertensão, enfim. Isso está cada vez mais se aproximando do público mais jovem. É verdade, mudou bastante, né? Muitas crianças com doenças de velhos, assim, digamos, né? As pessoas mais idosas. Não eram né? comuns na infância. E você acha que conta da alimentação também? Eu acho que é o contexto todo. Tá? A alimentação também. Hoje a gente cada vez mais come menos alimento e mais produto alimentício. Isso é um problema. A gente se movimenta cada vez mais. Eu sou da geração que meus pais brigavam comigo para eu voltar para casa. Não tem casa não, volta, vamos almoçar, vamos jantar, enfim. E hoje a briga para as crianças saírem de casa, irem para a rua se movimentar. Então a gente se movimentava mais, a gente se alimentava melhor. Eu imagino também que o sono era melhor porque tinha muito menos estímulo. Então é o estilo de vida que vem piorando e vem aumentando exponencialmente a quantidade de diagnóstico de doença crônica. Você acha que a alimentação ela tem um fator muito importante para modificar a situação de um paciente? Digamos, ele está doente, porque eu estou perguntando isso, gente, porque o Maurício ele tem um exemplo disso, né? Você tem um filho que é autista, e era um autismo de um grau um pouco mais elevado, e você começou a observá-lo e depois através da alimentação, de outras coisas também que você terminou aplicando, ele teve uma melhora significativa. Então, eu queria que você falasse para todo mundo a história do seu filho, porque você teve um exemplo em casa e que teve uma mudança significativa pelo que você aplicou no seu filho, né? Então, conta pra gente como é que foi essa história, como que você observou, analisou seu filho, descobriu que ele realmente era autista, porque você comentou comigo que até a psiquiatra, foi a pediatra, não me recordo, falou que ele não tinha traços de autismo, né? A psiquiatra. A psiquiatra. E você insistiu e avaliando, você percebeu que ele realmente tinha um autismo e você começou a mudar. Conta pra gente toda essa história, fala aí que as pessoas também estão querendo ouvir, porque ele colocou em prática o que ele aprendeu e teve uma resposta muito positiva em relação a isso. É verdade. Bom, eu sou pai de 3 filhos, tá? Luana, Guilherme e Marcela, beijo para vocês. O meu filho do meio, Guilherme, hoje ele está com 11 anos de idade. E quando ele estava com 1 ano e meio de idade, eu comecei a perceber que ele tinha alguns comportamentos diferentes. Aquilo me preocupou. Na época eu fui lá consultar o Dr. Google, o pai de todos. Dr. Google, gente. Consultei o Dr. Google, coloquei lá as características que eu percebia e me deparei com a palavra autismo. Isso faz 10 anos. Na minha cabeça, naquela época, eu imaginava que quando uma criança nascia autista, ela já era identificada lá na hora que ela nascia. Não imaginei que poderia, né? Que fosse assim. Enfim, comecei a observar ali algumas características, comecei a fazer alguns testes com ele, por exemplo, se ele apontava, então descia com ele para brincar e fazia esses testes. E depois que eu fui percebendo que ele estava se encaixando muito nos sintomas, conversei com a mãe, marcamos um psiquiatra, ele foi à psiquiatra, a psiquiatra passou quase 2 horas avaliando o Guilherme e saímos de lá com a recomendação de que a gente colocasse ele na escola. Inclusive ela achou, eu acho que ele não é autista, mas coloca na escola porque ele vai conviver com outras crianças, vai se desenvolver bem. Colocamos na escola, passou 6 meses, por sinal foram os 6 meses mais longos da minha vida, sem sombra de dúvida. Passaram 6 meses, ele não desenvolveu como deveria desenvolver, voltamos na psiquiatra e quando ele fez 2 anos ele foi realmente diagnosticado. Mas ainda com um nível relativamente leve, tá? A gente tinha muita convicção de que
ele ia se desenvolver da melhor forma possível. E não foi isso que aconteceu. O tempo foi passando, ele fez uma série de terapias, tudo que você imaginar, ecoterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Várias coisas. Várias. E todo dia ele tinha terapia, de segunda a sexta-feira. E não evoluía, muito pelo contrário, ele ia piorando os sintomas. E chegou realmente uma fase que foi ali mais ou menos quando ele tinha uns 8 anos, 7 anos, próximo ali da pandemia, que eu achei realmente que ele ia precisar ser internado, porque ele estava numa situação realmente de crises muito constantes. Agressivo? Também, né, irritado, agressivo, e ele não era assim, nunca foi assim. E a mãe começou a pesquisar sobre saúde integrativa, sobre relação intestino-cérebro, comentou comigo. No começo eu até não acreditei, falei, não acho que funcione, não acho que seja assim, mas eu sou um curioso convicto, então eu, ao mesmo tempo que eu neguei, eu falei, eu não acredito, mas eu vou estudar. Mas essa relação que ela falava, intestino-cérebro, o que ela mencionava em relação a isso? Ela achava que o que comia podia afetar no cérebro? Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe que o intestino é realmente o nosso segundo cérebro. A gente tem aí uma série de neurotransmissores, serotonina, por exemplo, 90% é produzido no intestino. A gente tem neurônios no intestino. Então, de fato, a influência do intestino no funcionamento do sistema nervoso central hoje ela é consubstanciada. Entendi. Enfim, mas fui lendo, fui entendendo o que era a saúde integrativa, fui entendendo que precisavam ser feitos alguns exames, ver se ele tinha carências de alguns nutrientes, e o tratamento dele começou a mudar de rumo dessa linha mais de terapia, como eu falei no começo, mais para a linha integrativa. E aí realmente ele começou a melhorar. Aí, quando ele mudou o padrão de alimentação dele, a melhora ela começou a ser percebida primeiramente no estado emocional, que melhorou muito. Esse melhorou muito rápido. Que coisa bacana, hein? Ele ficou muito mais tranquilo, muito mais controlado, muito mais calmo. E outras melhoras começaram a acompanhar. Até porque é um processo, né? Você não vai começar a comer bem e em uma semana você vai perceber diferença. Existe um tempo para o seu organismo se detoxificar, e com os exames a gente descobriu que ele tem uma dificuldade de detoxificação, entendeu? Então, entendendo esse processo, e aí é que Deus é tão perfeito que isso se cruzou com a minha atividade profissional também, porque eu já trabalhava na área de saúde, e quando eu comecei a estudar essa linha de tratamento do meu filho, eu comecei a entender que, por exemplo, a inflamação, que é o que ele tinha, uma neuroinflamação, que é originada numa inflamação crônica subclínica, ela é a maior área de estudo hoje em saúde preventiva. Com certeza, é a maior área de estudo. Toda doença crônico-degenerativa se desenvolve a partir de um estado inflamatório. Exatamente. Então, quando a gente começa a entender isso, e aí a tecnologia, é onde entra a história da tecnologia que eu falei aqui no começo, tem marcadores inflamatórios no bioscan, a gente consegue olhar para exames laboratoriais e enxergar esses marcadores, você começa a perceber que a pessoa já tem a semente de uma doença crônica plantada, né? E a tua função ali como agente de atenção primária à saúde é evitar que essa semente germine, mudando a rota e mudando os hábitos da pessoa, né? Sabe hoje que 30% da nossa saúde é genética. Você não tem como mudar. 30% você não tem como mudar, mas você tem como mudar 70%, que é o teu estilo de vida, que é a relação com o meio ambiente, que hoje é chamada de epigenética. Então, isso pode ser modificado. E se você não tem... A genética é a arma e a epigenética é o gatilho. Por mais que você tenha uma predisposição genética, se o gatilho não é acionado, você não é refém da tua genética. A doença não se manifesta. E é isso que a gente olha trabalha. Só. Então, você vê, o filho dele de um grau de autismo mais alto, pela mudança da alimentação e outras coisas também, com a atividade física. Sem sombra de dúvida. O sono, esse conjunto todo. Esse conjunto ele mudou de um grau mais elevado e hoje é uma criança calma. Né? Extremamente calma, uma criança feliz. Calma, feliz, pelo estilo. Ou seja, o Maurício é um fisiologista, aplicou
no seu filho, né, todos os seus estudos e deu certo. Hoje é uma criança extremamente feliz. Sem sombra de dúvidas. E aplico também em uma série de pacientes hoje. Exatamente. Que estão até fazendo aí alguns comentários, pessoas, né? Que estão comentando. Mas é a base. Se você começa a arrumar essa base, as coisas funcionam. Eu conheço o Maurício tem muitos anos, o Maurício sempre foi muito estudioso, é um excelente profissional. Obrigado. Depois ele vai deixar o Instagram dele aqui para vocês entrarem em contato, porque se você está tendo cansaço, sono ruim, né, maus hábitos alimentares e quer realmente fazer uma transformação do seu corpo, esse aqui é o cara, hein? Obrigado. Ele é muito bom. Maurício, além dessa transformação que você aplicou no seu filho e teve um resultado extremamente positivo, Maurício tem uma história de vida assim, maravilhosa, gente. Maurício, como eu citei anteriormente, a gente já se conhece há alguns anos e nos reencontramos aqui agora para fazer essa entrevista, graças a Deus. Verdade. Mas o Maurício passou por uma história de saúde, né? Ele teve a saúde dele comprometida com câncer. E hoje está aqui, venceu, chegou no hospital já com um prognóstico já péssimo, já de morte iminente. Verdade. Mas está aqui, graças a Deus, muito bem. Conta pra gente essa história, o que aconteceu, como que você descobriu e como foi essa cura. Fala tudo aí, porque tem gente que está assistindo e ouvindo que quer saber o que aconteceu com o Maurício Nader. Bom, vamos lá. História longa, mas a gente tem tempo. A história é longa, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Mas vamos falar disso sim. Bom, isso aconteceu em 2022. Tá? O dia do diagnóstico foi 2 de maio de 2022, então ainda não completou 2 anos. 2 anos, hein? Vai completar 2 anos agora. Que eu fui diagnosticado com uma leucemia aguda promielocítica. Tá? Eu vou contar um pouquinho dessa história. Pode contar, fica à vontade. Porque, inclusive, a saúde integrativa eu acho que também me ajudou muito na minha recuperação. Tá? Mas vamos lá. Eu comecei, acho que a gente tem que começar do começo, né? Sim, claro. Como é que eu desconfiei? O que aconteceu? Os primeiros sintomas que me apareceram foram algumas manchas roxas. Me apareceu uma no cotovelo, me apareceu uma na perna, outro dia me apareceu uma na canela. E quando apareceu a primeira, eu pensei assim, eu devo ter esbarrado em algum lugar, né? Bati em algum lugar, não percebi. Daí aparece uma na perna, aparece uma na canela e a gente vai, eu como fisiologista, né? Observando sempre, mas ainda sem imaginar, nem passava pela minha cabeça alguma coisa nesse nível de gravidade. Enfim, passaram mais alguns dias, eu fui internado numa segunda-feira. No sábado, 2 dias antes da internação do diagnóstico, eu escovando o dente, machuquei um pouquinho a gengiva, isso foi de manhã e só foi parar de sangrar à noite. E eu já comecei a achar aquilo estranho. No domingo, brincando com meus filhos, na véspera, né, brincando com meus filhos, um cansaço extremo. Eu sempre fui ativo fisicamente e muito cansado e, enfim. E na segunda-feira, que foi o dia do diagnóstico, acordei cedo para trabalhar, como todos os dias. Fui trabalhar e comecei a sentir algumas dores no peito, comecei a sentir cansaço. E eu falei... E olha que o homem, eu sou assim também, tá? Não é de procurar médico, não é de ir para o hospital, mas Deus de novo, eu tenho certeza que foi ele. Com certeza. Alguma vozinha, que foi a vozinha de Deus, falou no meu ouvido assim, vai para o hospital. E eu fui. Chegando no hospital, sintoma lá de dor no peito, relatei, foi feito um exame para descartar infarto, era preocupação. Então, seu coração tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas vamos fazer um exame de sangue para ver essas manchinhas roxas aí. E eu tô vendo ali que já saiu o resultado do exame, eu tô vendo o médico conversar com a enfermeira, e me olhando, e conversava, e me olhava, e eu ali no box. E eu olhava e falei, deu ruim. Aconteceu alguma coisa. Ó, a gente tá avaliando, tem algumas alterações. E chegou o diagnóstico de leucemia aguda promielocítica. E junto com o diagnóstico chegaram mais algumas notícias. Que não foram nada boas. Que não foram muito animadoras. Era um grau, pelo exame já identificavam isso, era alto risco. Tá?
essa doença, ela tem por característica, por ser um quadro agudo, ou você vai se curar, foi o que eu ouvi. Agora, os óbitos dessa doença, elas acontecem logo no começo. Então, pelo teu prognóstico aqui, 7 dias é o tempo. Se você não morrer em 7 dias, você possivelmente não morre mais. Ai, que coisa Essa boa. foi a notícia, né? Então, você nem imagina que você vai para o hospital receber uma notícia dessa. Com certeza. Inclusive, até a Fabiana Justus agora está passando pela mesma situação. A filha do Fabiana Roberto Justo está passando acabou de sair da internação agora também. mesmo problema. Força, que ela. Fabiana. Enfim. E passei 36 dias no hospital. Essa foi a outra notícia. Você não fica menos de 30 dias aqui. E quimioterapia, enfim. E, obviamente, a Sueli me perguntou aqui, a gente bateu esse papo antes de começar um pouquinho, né? E ela me perguntou assim, falou, você achou que ia morrer? Eu falei, achei. Achou. Quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça, vou morrer, como é que vão ficar meus filhos? Foi dificílimo, o diagnóstico foi dificílimo. Mas, na terça-feira, acordei, fui tomar um banho, chorei muito no banho. E quando eu saí do chuveiro, que eu olhei no espelho, Deus de novo falou comigo e minha chave virou. A chave da minha cabeça virou, eu falei, não. Até aquela hora eu estava entregue. Você está achando que até aquela hora você falou, vou morrer. Não tem como escapar. Né? Acho que é uma das doenças mais temidas de você escutar que você tem uma leucemia. E eu olhei no espelho e minha chave virou. Eu falei, não vou morrer não. Não quero, não vou morrer, não vou ficar aqui, entendeu? E quer briga, vamos pra briga, vamos lutar, não vou desistir não. Né? E parei de pensar, até então, na minha cabeça estava muito assim, por que eu? Por que agora? Por que comigo? Por que desse jeito? Né? Por que tão novo? Tenho 3 filhos, tenho um filho especial. Por quê? E realmente é Deus, não tem outra explicação. Virou a minha chave, eu falei, esquece, Maurício, eu conversando comigo no espelho, esquece daqui para trás. A pergunta agora é, o que você pode fazer? E o que você fez? É a pergunta que todo mundo quer. Eu fiz, obviamente que se não fosse os 2 médicos espetaculares que eu tive, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista para você. Quais são eles? Os médicos? Dr. Paulo e Dr. Matheus. De onde? Qual hospital? Eles, na verdade, eles trabalham numa clínica e eles foram correndo me socorrer. Na verdade, o Dr. Paulo foi correndo me socorrer no Hospital Santa Helena, tá? Que eu fiquei internado. E depois continuei o tratamento na clínica dele. Mas é um tipo de doença que, quando ele recebeu a notícia, pelo meu irmão, que é médico, que conseguiu falar com um amigo, chegou até ele, ele parou as consultas e falou, isso aqui é caso que não mata em dias, não, isso aqui mata em horas. Então, ele largou o consultório, foi para o hospital, e aí já fui internado, tive uma hemorragia no mesmo dia da internação. Comecei a urinar sangue, hemorragia interna, mas aí, graças a Deus, eu já estava no hospital, então foi revertida rapidamente. Então, primeiramente, foram os médicos, né? Eu acho que a medicina foi espetacular. Deus, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar. Tá? Agora, o que eu fiz? Eu fiz o que eu treino as pessoas, o que eu ensino as pessoas a fazerem no meu trabalho. Falei, eu vou beber muita água, eu vou fazer o meu trabalho de saúde emocional, que eu faço mindfulness, que é um tipo de meditação há muito tempo. Tá? Alguns exercícios que a gente chama de manobra de coerência cardíaca, que diminui a atividade cerebral, te traz uma sensação mais de calma. Você vai ensinar isso aí, pessoal. Vamos. As pessoas querem saber. Falei para as pessoas, não me traga açúcar, não me traga industrializado, não me traga glúten, não me traga nada disso, porque eu não vou comer. Eu vou comer da forma mais saudável possível. Mas falou, mas não tem restrição na sua dieta, não. Você falou, não, mas eu vou fazer o que eu acredito, né? Fazia meus exercícios mesmo nessa situação, né? Fazia 2 vezinhas claro que era coisinha leve, né? Eu cansava com muita facilidade. Tomava sol. Tem algum lugar aqui que eu possa tomar sol no hospital? Tem um lugar ali que ninguém vai, ninguém nunca pediu isso, mas eu vou. Eu vou fazer o que eu acredito. Então você aplicou eu apliquei tudo que você... o que eu acreditava. Né? E realmente, assim, óbvio que não foi só isso, né? Mas isso foi um fator a mais.
tive essa grande capacidade de ter um bom controle emocional, porque eu já fazia essa questão do trabalho da saúde emocional, do mindfulness, da manobra de coerência cardíaca há muito tempo. E evoluí muito rápido. Saí depois de 36 dias de internação já em remissão, meus exames já estavam normais, absolutamente normais. Como, graças a Deus, continuam normais. Já tem 2 anos? Já né? tem 2 anos. Então, e o trabalho agora é fazer um acompanhamento. Mas, graças a Deus, hoje eu me sinto absolutamente normal. Não sente nada. Olha que coisa boa, Faço minhas gente. atividades físicas como eu fazia antes. Maurício aplicou nele mesmo, nesse estado, né, oncológico, tudo que ele ensina, né, e aplica nos pacientes e teve êxito, né? Que coisa boa. Exatamente. Por sinal, essa história está virando um livro. Ele escreveu um livro, Tá? gente, que vai ser... Na verdade, é uma coautora, minha querida amiga Nice Guimarães. É bem capaz que ela esteja agora. Que coisa boa. Que ela conheceu minha história, entrou em contato comigo e falou, isso precisa virar livro, porque isso é incrível. Isso é o que incrível. aconteceu. Essa virada aí, né? E ela realmente ela é uma baita de uma escritora, o livro já está quase pronto e quando tiver a gente vem dar notícia aqui dele de novo. Com certeza. A rádio está aqui para você, nossa, fazer o lançamento do livro vai ser uma honra para a gente. E quando se for em outro lugar, a gente vai lá cobrir esse evento, o lançamento desse livro. Mas fala para a gente desse estado cardíaco que vai baixando para você ficar um pouco melhor. Como é que é? Ensina essa manobra para as pessoas que estão ouvindo e que estão assistindo a gente aí. Como é que Vamos lá. Essa manobra aí? Isso é interessante falar. É interessante. Bom, vou falar um pouquinho de fisiologia aqui. Pode, tá? fica à vontade. A gente tem o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que tem um sistema nervoso autônomo simpático, que é o que aumenta a nossa atividade cerebral, Sim. e tem o parasimpático, que é o que diminui a atividade cerebral. Adivinha como é que está a população hoje? Com o simpático lá ligado no 1000. Né? As pessoas com muita demanda para atividade cerebral extremamente aumentada. Isso gera alteração de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, enfim, uma série de fatores aí e distúrbios psicoemocionais. Porque a gente só é estimulado hoje a aumentar a atividade cerebral. Cada vez a gente passa menos tempo relaxando, desacelerando, né? A exigência da vida moderna. Mas a gente tem um poder mágico que a gente não sabe que tem. Eu falo que o corpo humano é igual um iPhone 15, né? Olha. Tem não sei quantos recursos, a gente só sabe usar metade. Que é o seguinte, existe um nervo que ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que chama nervo vago, e esse nervo tem muita presença no diafragma. Então, quando você aprende a respirar usando o diafragma, isso chama manobra de coerência cardíaca, é uma determinada tipo de respiração, tá? Você diminui a tua atividade cerebral, isso te traz mais calma, isso te traz mais capacidade de fazer melhores escolhas, isso melhora teu humor, isso melhora teu quadro de ansiedade, tá? Então isso traz uma série de benefícios. Eu gosto de dizer assim, o único ser vivo que consegue controlar a respiração é o ser humano. E isso tem um motivo de ser. Né? Você não vê o cachorro conseguindo ter controle da respiração, o gato, o cavalo, só nós temos esse controle, que é a chave que a gente usa para, através da respiração, mandar uma mensagem para o nosso cérebro, através do nervo vago, que, ó, tá tudo bem, diminui, calma, tá tudo tranquilo. Então, essa receita que é antiga, né? Quando a gente está nervoso, calma, respira e tal. Respira. Isso é fisiológico. E se você começa a treinar essa capacidade, esse tipo de respiração, você consegue diminuir a tua atividade cerebral, diminuir a ação do sistema nervoso simpático, que é imunossupressor. Quando ele está muito ativado, ele piora a tua imunidade. Então essa era uma preocupação que eu tinha no hospital. Eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Eu vou dar o mínimo de trabalho possível para o meu corpo. Então por isso eu comia bem, eu me hidratava bem, o meu corpo já está ralando tanto para combater. Ficava mais calmo. Né, essa leucemia aqui, então eu vou trabalhar isso. Então, e o mindfulness também, que é um tipo de meditação
tá? Que eu já faço há 10 anos. Por sinal, eu comecei a fazer quando meu filho foi diagnosticado, porque eu entrei em parafuso, ficou nervoso, comecei né? a viver só no futuro. Como é que vai ser o futuro dele? Como é que ele vai estudar? Como é que ele vai se formar? Como é que... Uma preocupação, né? E aí eu comecei a descobrir o Mindfulness, comecei a fazer esse exercício, que é um exercício meditativo, que é basicamente te trazer para o momento presente. Né? É aquela história, eu falo que viver um dia de cada vez não é uma escolha, é treino. Você treina para fazer isso. Né? Não é só escolher, você tem que treinar. E o Mindfulness te dá muito essa capacidade. E somando tudo, todos os pilares, então isso aí eu já estou falando uma parte aqui, já estou dando spoiler aqui. Isso é um tratamento não farmacológico para distúrbio psicoemocional. Tá? Então, do jeito que tem tratamento não farmacológico para fadiga crônica, para ansiedade, para fadiga, enfim, uma série de situações, para distúrbio de privação de sono, que é a linha hoje que a gente trabalha na fisiologia. Então, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer sem usar medicamento. E o exercício está aí também, né? Porque o exercício é uma baita uma ferramenta. Você lá no seu... Você atende no consultório? Você atende no consultório, né? Isso. Lá no consultório você faz essa receita também para os pacientes lá também, né? Sim, sim. E hoje tem muita gente que busca isso, né, Sueli? Muita gente. Eu quero me tratar disso, de uma depressão, de uma ansiedade, de um problema com sono, mas eu não queria tomar remédio, né? E as pessoas não sabem que existe hoje uma linha na fisiologia de tratamento não farmacológico. Que é muito interessante, né? Maurício, e hoje você ainda continua aplicando todo esse seu conhecimento para que o seu corpo funcione bem? Porque você falou que está tudo bacana, mas você tem, assim, uma rotina. Como que o Maurício faz para estar assim? Que o Maurício, gente, está ótimo aqui, maravilhoso. Você nem imagina que ele passou por um processo tão delicado que foi a leucemia e hoje está super, né, com uma pele boa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O que você faz para continuar estando com a saúde boa? Qual que é a dica que você dá para as pessoas que às vezes estão passando por um processo difícil do câncer ou também outras patologias? O que você fala? Fala aí, fala primeiro de você. Como é que é a sua rotina básica de atividade física? Bom, primeiramente eu tenho uma preocupação muito grande com o começo do meu dia. Tá? Isso é fundamental. A fisiologia também mostra isso. Se o dia começa mal, ele tende a ir mal o dia todo. Então eu tento começar meu dia da melhor forma possível, sem me expor muito à notícia, à tecnologia, me conectando comigo primeiro. Essa é faço uma meditação, tá? Tenho toda essa preocupação. Me hidrato muito bem, durmo cedo, acordo cedo. Quantos litros de água você toma por dia? Você, Maurício? 3 litros no mínimo, não menos do que isso. Isso, felizmente, isso eu sempre fiz. Né? Hidratação, sono, eu acho até que isso me ajudou muito, inclusive o médico disse na minha recuperação. Falou, se você não tivesse cuidado tanto da tua saúde, realmente eu não sei como é que seria. Você hidrata bastante, dormia bem? Sempre dormi bem, tá? Tem coisas que eu fui melhorando ao longo do tempo, né? A alimentação não era das melhores, eu venho cada vez mais dando preferência para tal do comer comida de verdade. Né? Arroz, feijão, carne, frango, peixe, legume, verdura, fruta, ovo, castanha, comida. Comida. Comer comida. Tá? E, óbvio, me movimentar. Né? Me movimentar é fundamental. Vocês não têm noção. Hoje para você ter noção, tem estudo feito em UTI mostrando que o fator mais preponderante para dizer se, quando o paciente dá entrada na UTI, para dizer se ele vai sair dali com vida ou não, é quanto de músculo ele tem. Isso. É o primeiro fator. Isso é verdade, gente. Então, assim, precisa se movimentar. O músculo é fundamental. Você faz quanto tempo de atividade física por semana? Fala aí pra gente. Aí, esse detalhe é bem interessante, bem porque legal, às vezes a gente acha assim que a gente precisa fazer aquele caminhão de exercício físico. 1h30. Nossa, aquela coisa. Eu faço hoje, minha atividade física hoje são 3 vezes por semana, 30 minutos.
Aí você faz um funcional, Não passa disso. musculação. O que você faz? As pessoas estão curiosas, né? Eu gosto muito de treinar ao ar livre, então faço muito funcional, tá? Subo deste banco, dou uma corridinha, faço uma flexão, faço uma barra, mas faço também academia, né? Ali normalmente uns 6 exercícios, mais exercício multiarticular. Então é um treino curto, faço um pouquinho de aeróbio, tá? É um treino curto, de 30 minutinhos, 3 vezes por semana. E isso realmente me dá um bem-estar enorme. Eu percebo aquela endorfina boa que vem quando a gente termina, sabe? Sei. Aquela sensação que não tem Mas, igual. tá vendo, gente? 3 vezes por semana. 30 minutos. 30 minutos, porque às vezes as pessoas pensam que você tem que treinar muitas horas, e a pessoa vai ficar até cansada só de imaginar que ela tem que fazer tudo aquilo. E 30 minutos, aí 3 vezes por semana, você já acha que é um bom tempo. E principalmente, A OMS, ela realmente indica, né, que você faça. a OMS até indica mais, mas eu gosto de dizer que para a pessoa que não está fazendo nenhuma atividade, que ela está sedentária, o primeiro benefício que ela vai perceber, já com essa dose pequena, 20, 30 minutos, justamente na saúde emocional. A primeira coisa que a gente consegue identificar melhor. Você começa a se sentir mais calmo, você começa a dormir melhor, você começa a ter um controle de estresse melhor. Inclusive, isso também tem estudo mostrando que o órgão mais beneficiado com a prática do exercício físico é o cérebro. Hoje tem estudo comparando o tratamento de depressão só com medicamento e só com exercício físico. O exercício físico dá 50% mais de resultado. Olha que coisa então, assim, acima da questão de estética, do músculo, do que a gente fala muito hoje, do bumbum na nuca, da barriga de tanquinho, é saúde emocional também. O exercício é fundamental para o seu cérebro funcionar melhor. Porque as pessoas hoje estão tendo muitos problemas, né, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, né? Então, você aplicar atividade física, dormir melhor. Às vezes a pessoa tem insônia, é complicado. Se chega um paciente para você com insônia, o que você faz? O que você indica? Eu estou falando da insônia, gente, porque eu estou tendo muita insônia. Então, o que você indica aí para a pessoa que está com muita insônia? Ela está inflamada? Ela pode estar inflamada. Ela pode estar inflamada. A insônia pode ser uma consequência da inflamação, mas também pode ser uma das causas, tá? E aí a gente precisa entender como é que é a rotina dessa pessoa. Mas tratamento não farmacológico para insônia, a gente vai pensar, obviamente, no exercício físico, tá? Numa boa higiene do sono. Então, o que você faz, essa é importante, o que você faz na última hora e meia antes de dormir é fundamental. Você pode até falar assim, não, mas mesmo que eu esteja vendo lá uma série de ação, esses dias eu ouvi isso de uma paciente, mesmo que eu esteja vendo lá uma série de suspense no Netflix, eu deito e durmo. Ok, isso só significa que a indução do seu sono é boa, mas a capacidade reparadora dele, o tempo que você passa em sono profundo, provavelmente vai ser influenciado. Mesmo que você, eu deito e durmo logo. Porque existe ali um aumento de cortisol, existe um aumento da adrenalina, pela conexão que você fez ali com aquilo que você está assistindo, neurônio espelho. Então, você precisa cuidar dessa última hora e meia. Exposição ao sol é importante, entendeu? Você tá você fazer uma alimentação mais leve, se alimentar 2, 3 horas antes do horário que você pretende dormir, tudo isso vai ser um aviso, uma preparação para o teu corpo entrar no estado de relaxamento, produzir os hormônios que ele tem que produzir, os neurotransmissores que ele tem que produzir. Precisa ter um sono reparador. E o sono reparador é vida, né? Com certeza. Se você dorme bem, você vive melhor, Nossa não Senhora. é verdade? Então, quer dizer, se ficar um pouco afastado do celular, já estão dizendo bastante isso, né? A gente que é da saúde fala que você deixar o celular ali 1 hora antes, quietinho, Põe no modo avião e começar a ter outros pensamentos, ler um livro, alguma coisa mais calma, isso faz com que o seu sono seja melhor, né? Eu, mesmo sabendo disso, não tô fazendo. Porque eu fico com o celular, tem que colocar em prática, com o celular até mais tarde. Maurício, a conversa foi ótima, numa aula, né? Falou tudo aqui sobre
a sua vida, sobre, né, o seu filho, como melhorou, e você também como melhorou. Dá mais algumas dicas para a gente aí de como ter essa saúde bacana, desinflamar o corpo. Fala mais alguma coisa para a gente, algumas dicas aí para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Eu também quero saber. Fala aí. Eu falo que a melhor dica que a As gente pode dicas dar finais aí. é fazer o seguinte: entra numa máquina do tempo, volta 50 anos atrás e pensa como que a gente vivia 50 anos atrás. É isso. Olha. A gente comia muito mais comida do que produto alimentício. Estamos falando assim, um pouquinho ali da década de 70, 80, né? Até ali. Depois a coisa começou a desandar um pouco. Mas se comia muito mais alimento do que produto alimentício, se dormia melhor, se hidratava melhor, se movimentava mais. Né? Então a gente precisa resgatar esse estilo de vida, porque essa forma, o nosso corpo ele não foi feito para viver do jeito que a gente vive hoje. A gente não come um alimento que é da nossa espécie, tá? Na verdade não é nem alimento, isso é estabilizante, corante, aromatizante, processado, embutido, porcariante, enfim. Não é a nossa comida. Você dá carne pro passarinho, você dá o peixe pro leão, eles vão ficar doentes, pra gente não é diferente. Né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, se movimentar. Não é só se movimentar de fazer uma academia, não. Se movimentar, usa a escada, para o carro mais longe, caminha mais. Década de 80, o ser humano fazia 10 mil passos por dia, hoje a gente faz 2 mil. Quer dizer, caiu demais, entendeu? E vai se movimentando menos, isso vai gerando consequência negativa. Então, é bem nessa linha de você resgatar, volta na máquina do tempo, né? Como é que o pessoal da época de 80 para trás vivia e faz isso aí. Começa a aplicar isso. Passo a passo, eu falo muito para meus pacientes assim, não tem problema dar passo de tartaruga não. Tartaruga só anda para frente, é devagar, mas só vai para frente. O problema é o passo de siri. Né? Vai rápido, volta. O importante é caminhar. Caminha, vai para frente, vai introduzindo as micrometas, vai seguindo. Né? Eu tenho um programa que a gente chama de programa de gestão de hábito, que a gente vai justamente guiando o paciente por esse processo no programa. Tá? Então, a gente vai trabalhando semanalmente cada pilar da saúde, vai gerando os desafios, aos pouquinhos, né? Com paciência, né? Com humanidade, você vai conseguindo resgatar essa pessoa dessa matrix que a gente se enfiou hoje, que é essa vida maluca. Essa vida maluca, né? Mesmo, que a gente só vai piorando a saúde. Olha, então, comer melhor, caminhar, beber água. Dormir mais cedo, acordar mais cedo. Desligar o celular um pouco mais cedo, 1 hora mais cedo. É o básico. E se consultar com o Maurício para ter uma saúde. Pode vir. Uma saúde ainda melhor, né? Maurício, aonde que você está atendendo? Como que as pessoas podem te encontrar? Fala pra gente aí, porque tá todo mundo curioso aí para saber. Atendo na Asa Sul, atendo no Sudoeste, atendo no Jardim Botânico. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Pode falar. @MauricioNader _fisiologista. Tá? Vocês podem me seguir lá, podem mandar mensagem pelo Instagram. Por lá mesmo a gente pode caminhar para fazer um agendamento de uma consulta. E cuidar da saúde, gente. Eu falo sempre uma frase que é a seguinte: a nossa vida é feita de escolha. Mas com saúde, você tem duas para fazer. Ou você cuida da saúde, ou você cuida da doença. Verdade. Não tem terceira opção. Verdade. Então, se você quer cuidar da sua saúde, se você está empurrando situações com a barriga aí, literalmente, às vezes, né? Me manda uma mensagem, entre em contato que a gente vai, aos pouquinhos, trazendo você de volta. Um telefone que as pessoas também podem te encontrar. É o 61-99989-2406. Esse é o WhatsApp também, pode mandar mensagem, tá? Vai ser um prazer enorme atender vocês. Com certeza. E se falar que assistiram a live aqui, o nosso podcast aqui, eu ainda me comprometo a dar um desconto. Olha que coisa boa. Que bom, Maurício. E quando que vai ser o lançamento do seu livro? Já tem uma data prevista para isso? A gente pretende que o livro seja lançado ainda esse ano. Ele está em fase final ainda, né? Estamos ainda negociando alguns patrocinadores,
Tá? Se alguém quiser patrocinar o Se livro alguém do quiser Maurício, patrocinar, Maurício. @Maurício Nader, _ fisiologista. Olha que coisa boa, hein, gente? Se alguém quiser patrocinar, olha, tenho certeza que vocês vão se impressionar com o que vocês vão ler. Assim, tá super bacana, super bem escrito. Bacana. Nossa, Maurício, obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu adorei, né, revê-lo e saber que a sua vida teve uma mudança muito bacana, né? Você passou por esse processo na época, eu fiquei sabendo, e realmente fiquei bem preocupada, mas graças a Deus hoje você está aqui dando uma entrevista maravilhosa e falando dessa superação, tanto do seu filho como de você mesmo, né? Então, fiquei muito feliz, obrigada pela entrevista. Quando quiser voltar aqui para falar sobre o livro, a Rádio Alternativa está de braços abertos para você. Gente, olha, esse aqui é o cara, hein? Maurício Nader. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, Maurício Nader, _ fisiologista, só mandar mensagem para ele no direct ou no meu, Sueli Freitas, _ fala comigo. Gente, vocês que estão me ouvindo, muito obrigado pela audiência. Continue ainda na frequência aí da Rádio Alternativa 98,1. Uma boa noite para vocês. Fala comigo com Sueli Freitas no próximo sábado. Agora eu conto com vocês. Continue na audiência da rádio. Muito obrigada. Eu já volto. Pronto. Top, Su. Obrigado, querida. Gente, muito obrigada pela audiência. Olha, continue aí na audiência da Rádio 98,1. Um grande beijo para vocês. Fala comigo com Sueli Freitas no próximo sábado. Conto com vocês, hein? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.